Olá, tudo bem? Eu me chamo Lucas de Jesus, falo diretamente da Rádio Difusora Espírita. Agradeço a sua presença aqui no canal, solicito a sua inscrição, que curta e compartilhe o vídeo do nosso canal para que sempre chegue conteúdo novo aos demais interessados na doutrina. Hoje nós vamos falar sobre charlatanismo e mistificações, a resposta de Allan Kardec a essas acusações no início da doutrina espírita. Algumas das respostas que nós vamos analisar, que estão no O Livro dos Espíritos e que vamos tratar no vídeo de hoje, porque ele sempre trabalhou diversas ideias e respostas em outras obras também, em periódicos da Revista Espírita e tudo mais, mas hoje nós vamos falar de O Livro dos Espíritos. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela para que fique bem interativa. Eu estou aqui no site da Kardecpedia, que é a maior enciclopédia sobre Allan Kardec, né? Criada pelo IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec. E nós vamos verificar aqui na introdução do O Livro dos Espíritos, item 9, trabalhar um texto de forma resumida, né, as partes principais que interessam ao vídeo de hoje. Então nós teremos aqui, né, ele trabalhando o que ainda torna mais estranho esses fatos, né, que são aqueles fenômenos físicos das mesas e da comunicação dos médiums, né, é que ocorrem por toda parte e que os médiums se multiplicam ao infinito. São eles reais ou não? Para essa pergunta só temos uma resposta. Vede e observai, não vos faltarão ocasiões de fazê-lo, mas sobretudo observai repetidamente por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. É exatamente o que diria um cientista respeitável, né? Todo cientista respeitável, ele vai trabalhar com muita observação dos fenômenos, dos fatos, e ele exige paciência, existe muito tempo, persistência para que aquele fenômeno, para que aqueles fatos ocorram nas condições exigidas, e que ele também tem que ter o ambiente adequado, né? Você não vai as ferramentas necessárias para que aquilo aconteça. Você não vai ter um fenômeno ou reprodução de algo até em laboratório se você não tem as condições mínimas para aquilo se realizar. Assim são com as reações químicas, assim são com os estudos das teorias da física. Você sempre tem que ter pressupostos e condições mínimas para que atendam aquela investigação. E é exatamente isso que Allan Kardec está sugerindo aqui. Prosseguindo, nós vamos verificar que respondem a essa evidência os antagonistas, soe dizem eles vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão. A isso replicaremos primeiramente que a palavra charlatanismo não cabe onde não há lucro. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas por que, singular coincidência, esses mistificadores se achariam acordes de um extremo a outro do mundo para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos em línguas diversas? Respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao conteúdo? Então aqui nós verificamos o seguinte, ele verifica que os charlatães, eles necessariamente eles estão vinculados à questão de ganhos diretos, pecuniariamente, né, falando, de forma em valores financeiros, ou de forma indireta, através de favores, presentes e etc. O charlatão ele tem interesse que o fenômeno nunca falhe, nunca falha, mas os médiuns genuínos também. Mas os médiuns genuínos têm que ter a humildade e têm a humildade de saber que o fenômeno ele tem que ser muitas vezes espontâneo, ele é atendido muitas vezes através de uma evocação, mas a decisão final, se ele vai ocorrer ou não, é da espiritualidade. Você não adianta você ter um grande médium com a melhor faculdade desenvolvida, sendo que ele não tem espírito para comunicar. Não apareceu nenhum espírito. Ou se apareceu é um espírito leviano, muitas vezes, que não tem nada a contribuir. É um espírito zombeteiro, que faz pirraça, brincadeira. O médium genuíno ele precisa que um espírito de grande elevação se manifeste. Na ausência de espírito, o médium é uma pessoa como qualquer outra.
E na parte dos mistificadores, dos charlatães, eles têm interesse que nunca falhe o fenômeno, porque eles estão cobrando. Quando você paga por algo, você vai querer ter o retorno disso. Então, as pessoas que estão indo assistir, né, até por elas se sujeitarem a pagar, elas estão querendo um show. Quando elas não têm essa expectativa atendida, né, o médium ele fica em maus bocados. Por isso que o charlatão ele sempre vai tentar fabricar fenômenos quando ele identificar que não tem espírito para acontecer. E geralmente quando eles ganham dinheiro a custo da espiritualidade, os bons espíritos se afastam. Por isso que é sempre desaconselhado aos médiuns cobrar ou ganhar qualquer favor ou presente em relação à sua mediunidade. Aquilo que de graça dai de graça aquilo que de graça recebeste. É um mandamento evangélico, né? E é um código de conduta para todo médium genuíno. Outra questão que é as mistificações. Allan Kardec devolve a pergunta questionando, mas então como que diferentes médiums em diferentes locais do globo, sem se comunicarem, respondem à mesma pergunta que lhes é formulada, ao mesmo tempo, com a mesma resposta, sem se combinarem? Porque naquela época não havia internet, comunicação em tempo real como há hoje. Não havia smartphone, não havia telefone, não havia comunicação instantânea, de qualquer forma pela internet, não havia sequer internet. Então você identifica que os médiuns eles recebiam aquela resposta através da comunicação mediúnica e sem se conhecerem muitas vezes eles davam a mesma resposta. E isso atende a um requisito de seriedade da doutrina espírita, que é a universalidade do ensino dos espíritos. Então, quando o mesmo ensinamento é dado em diferentes locais, por diferentes médios, sem que haja combinações, isso é um fenômeno genuíno, é um fenômeno que é um fato, ele é verdadeiro. Por isso que Allan Kardec devolve a pergunta, demonstrando como pode acontecer isso se eles nem se comunicam, nem se conhecem. Ele canalizava nele as respostas. Ele resolvia, analisava e muitas vezes ele descartou muita coisa. Mas o que ele manteve foi porque era genuíno. Então nós temos aí, para finalizar, né, a questão da análise de Allan Kardec, referindo que os charlatães sempre vão estar vinculados ao ganho financeiro, ao ganho pecuniário, ou ao ganho indireto através de presentes, favores, benefícios, etc. E os mistificadores, né, serão aqueles que produzem o fenômeno, mas que através de alguma combinação, através de alguma fraude, e que isso pode acontecer, mas que quando um mesmo ensinamento é dado por diversos médios sem se comunicarem em diferentes locais, esse fenômeno com certeza é genuíno, ele é verdadeiro. Bem, então agradeço a sua atenção, solicito então que você retorne ao canal para ter mais visualizações e que continue produzindo nosso conteúdo, reproduzindo nosso conteúdo e que continue nos auxiliando nessa empreitada de divulgação da doutrina espírita. Rádio Difusora Espírita, a serviço de Jesus.